hoje o resto sou eu. Living abroad, a fazer cada dia em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Bom dia, então, hoje vou gravar um episódio, acabei de acordar, é uma segunda-feira, porque eu tinha dito que a partir de agora não ia falhar nas gravações. E ainda que tenha vindo de férias e portanto tinha uma boa desculpa, não vou falhar já na primeira semana que disse que não ia falhar. No entanto, alguns disclaimers, vou ter que falar bastante baixo, porque eu estou em casa dos meus pais e tenho vergonha de estar a gravar isto com pessoas a ouvir, mesmo que sejam os meus pais, e tipo o meu irmão, sabem? Portanto, neste momento, não querendo revelar informações pessoais da vida pessoal das pessoas que estão aqui nesta casa, o meu irmão e o meu pai estão nos respectivos quartos e, portanto, assim que eu ouvir uma porta abrir, vou parar este episódio. E logo se vê se continuo a gravar depois. Na verdade, eu comecei a gravar o episódio para sair de mim no sábado à noite, quando cheguei ao aeroporto. Só que sucede que no momento em que eu comecei a gravar, e estava a dizer que estava num spot fixe porque longe das outras pessoas e, portanto, menos vergonha, a EasyJet fez um anúncio que íamos começar a embarcar para o voo na porta, imediatamente ao lado do lugar onde eu estava sentada. Portanto, interrompi de imediato a gravação e pronto, o primeiro bocadinho que encontrei foi hoje. Na verdade, ontem à noite também tentei, só que estava a máquina da roupa a lavar na cozinha. E como eu não trouxe o microfone de gravar episódio, só ouvia a máquina da roupa e não só ouvia a minha voz. E portanto, é possível que isso também aconteça hoje com um outro qualquer ruído de fundo. Portanto, também esse disclaimer. Agora, malta, começando as coisas pelo início. Porque é que eu estava no aeroporto e vim em Portugal? Porque me apeteceu. Imaginem, eu era para ter vindo cá, só vim em junho, a última vez, de férias, né? Férias de verão. Entretanto, era para ter vindo cá em setembro, mas a escrita da tese não estava adiantada o suficiente e, portanto, pensei, ok, vou em outubro, início de outubro. Mais uma vez, nessa altura então, estava na reta final da tese, com muita coisa ainda para fazer e eu não queria vir para cá para estar fechada, tipo em casa a escrever, porque para isso ficava lá, não é? E entretanto já me tinha mais ou menos imaginado vir cá. Só que, digamos assim, tenho uma mãe que todos os dias me perguntava quando é que eu cá vinha. E pá, esse ponto número 1. Ponto número 2. Estava com um desejo de bitoque. Fiz um bitoque a semana passada. E mano, parece que estou a comer plástico. A comida lá não presta. Tipo a carne, enfim. Ponto número 3. Pá, tinha de facto muitas saudades das pessoas. Ponto número 4. Portanto, reparem, o bitoque está acima das pessoas. Isto não está por ordem de prioridades, mas enfim. Ponto número 4. Agora esqueci-me. Estou aqui com piadinhas e depois esqueci-me. Mas, o que é que era? Exato. É que o meu cabelo está bem grande. Portanto, problemas espremem muito. É bem caro cortar o cabelo em França. E para além disso, ainda tinha que comprar uns sapatos para a defesa da tese. Não que isso seja necessário. Tipo, imaginem, podia levar só uns sapatos quaisquer. Menos que, desde que não estivessem rotos, estão a ver? Só que, como a roupa que vou levar tem as bainhas feitas por uma determinada altura de sapatos, eu preciso de uns sapatos dessa altura. Porque, enfim, se calhar devia ter comprado os sapatos primeiro e depois fazer as bainhas de acordo. Problemas, sabem? Pronto, como tinha que fazer estas duas aquisições, portanto, corte de cabelo e sapatos para a defesa, pensei, os sapatos aqui são muito mais caros e nem sei bem, tipo, o que é esse Seaside cá do sítio, sabem? Onde vocês compram uns sapatos de qualidade relativamente boa, ou até bastante boa. Gente, tenho sapatos da Seaside há anos, há anos, pronto, em bom estado. E não muito caros, porque também é uma coisa que não vão dar de saltos no dia-a-dia, não é? Convenhamos. Para além disso, cortes de cabelo em França, vocês metem um pé no cabeleireiro e já estão a dar um rim. Então pensei, o preço que eu pago dos voos acaba por corresponder à diferença que eu pagaria. Achei eu. Pelos sapatos e pelos cabelos. Enfim, procurei voos, falei com a orientadora, tudo bem. E decidi vir sábado à noite e volto durante a semana para lá de novo. O que acontece? O voo foi 150€. Agora é assim. Eu acho que não poupei neste negocinho. Mas pronto, foi por isso que decidi vir. O que é que acontece? A semana anterior foi qualquer coisa de... Eu não sei como é que não... Sabem, as pessoas muitas vezes, ultimamente, falam-se cada vez mais em burnouts e
as pessoas chegarem a um ponto que não aguentam mais o stress e tipo, o corpo delas só diz para e depois, sei lá, há diversos sintomas. Um deles é não conseguir trabalhar. Não, estou a brincar, ou seja, não é diretamente não conseguir trabalhar, mas são outros sintomas no vosso corpo. Imagina, um bocado de febre ou a chamada diarreia, que indiretamente vos vão impedir de trabalhar. Portanto, eu tenho ideia que não estou a dizer nenhuma asneira que isto são alguns sintomas de um burnout, que é, ou seja, atingem um nível de stress tão elevado que não conseguem fazer mais nada que não estar sentado no sol a olhar para o teto. Pronto. E, portanto, eu não cheguei a esse ponto, mas eu não sei como. Não sei como, malta. Eu acho que este corpo pequenino devia ser estudado, porque esta semana deu cabo de mim. Não a esse ponto, mas podia bem ter dado. Entendem? E, portanto, agora, é assim, vou-vos dizer. Ontem já comi uma picanha com feijão preto, arroz e farofa, batata frita. Portanto, isso são males que já não me afetam tanto. Agora, quando eu estava a gravar isto na sexta-feira, meu Deus, o tom não era este, de piadinha. Mas então o que é que aconteceu? Segunda-feira, terminei o último pedacinho da tese que faltava. Portanto, eu já vos tinha dito que tinha entregue e enviado para o júri. Um pequeno momento de pausa. Ok, a minha mãe estava-me a ligar. Espero que não interrompa esta gravação, não é? Porque não fica difícil. O que é que eu estava a dizer? Não é? Agora é o cacete para me lembrar. Ok, já sei. Então, fazer entreguei teste, tudo muito direitinho na outra semana. Mas ainda me faltava fazer 10 páginas em francês para resumir tudo o que estava escrito no resto da tese. Então, terminei segunda-feira, enviei para a orientadora, que, sorte a minha, mesmo muita sorte, respondeu com as correções. Acho que foi logo na terça de manhã. Eu incluí tudo. Já não lembro bem dos dias, mas imaginei, ela respondeu super rápido ao que eu lhe enviei. Resumindo, estava super feliz, quarta de manhã, que só tinha mais que incluir as correções dela, que até nem eram muitas, dar uma última leitura e submeter de novo essa versão à plataforma da universidade, porque, como vos tinha já explicado, até às 6 semanas antes da defesa da tese, eu poderia submeter essa versão, portanto ainda estava dentro do prazo, e mandar só essa partezinha que acrescentei ao júri, que na verdade eles nem precisariam daquilo, porque o resumo em francês é só uma, digamos, burocracia da universidade, porque como é em França, pretende que o título e um resumo desses da tese seja dado para que uma pessoa, claro, não sabe inglês e queira ter acesso à tese, tenha pelo menos uma ideia daquilo que foi feito naquele documento, escrito naquele documento. Mas para o júri em si não acrescenta muito, porque aquilo é basicamente tudo o que eu já disse, 250 páginas, resumido em 10 e em francês. Mas de qualquer forma, eu enviei. Portanto, temos um mail preparado para os membros do júri com este resuminho de 10 páginas, sendo que eu já lhes tinha enviado a tese. Temos a tese submetida na plataforma e nisto eu apercebo-me que há um documento que eu devia conseguir fazer download dessa plataforma, onde nós vamos lá e dizemos quando é que é a defesa e tudo mais, e onde submetemos a tese. Portanto, devia estar lá um documento disponível para eu fazer download, para eu assinar e voltar a fazer, a colocar lá no site. Esse documento não é nada especial, é só para dizer que eu é que sou responsável pelo conteúdo da tese, do género, se eu fizer plágio, não sei o que, não é responsabilidade da universidade, que também tem que ter cuidado na maneira como reproduzo figuras dos artigos, ou seja, se meti as referências e se verifiquei que aquelas figuras podiam ser reproduzidas de novo, pronto, todas essas burocracias. E, portanto, esse documento tem mais ou menos a ver com isso, nada especial. Ok, são 2 páginas. O que acontece? Eu ia para descarregar esse documento quarta à tarde e não estava disponível para download. Volto a ler os mails que tinha recebido a dizer que isso era obrigatório, nós submetermos também. Comecei a ficar assustada que aquilo tivesse que ser feito também antes das 6 semanas e não estava bem a entender se era normal o site estar assim. Entretanto, também me apercebi que no local onde eu tinha declarado o dia da minha defesa, vamos dizer no início de dezembro, porque é assim, eu na semana passada vim dizer que ia defender e esta merda aconteceu, portanto eu nem vou dizer o dia para não haver outro imprevisto qualquer. Eu acho que isto foi as minhas inimigas, os meus inimigos a lançar esta curse, sabem, esta maldição. Enfim, não vamos nem falar muito disso. Mas pronto, o que acontece? Falei com uma amiga, com uma colega, que vai defender na mesma semana que eu,
para lhe perguntar se ela estava na mesma situação, ou seja, se eu estava a observar aquilo que é normal. Quando ela me diz que não, porque ela conseguiu fazer o download desse documento, assinou, pôs lá. Para além disso, tinha os menus todos lá, incluindo os da defesa, verdes, e tinha recebido 3 ou 4 e-mails diferentes relativos à aprovação de júri, de uma pessoa que vai gerir a defesa administrativamente, sei lá, uma data de outros e-mails, e a orientadora dela, ou os orientadores dela, também tinham recebido e-mails a pedir para que fossem validar a tese submetida e o júri submetido. No meu caso, nunca recebi e-mail nenhum destes, e a minha orientadora também não. Ou seja, eu apercebo-me, praticamente 6 semanas antes, que uma coisa que devia ter sido feita 8 semanas antes da defesa não ficou efetivamente feita, sendo que eu acreditava que tinha feito tudo. Imagina, para que é que eu teria acabado a tese a tempo se não tivesse feito isso, sabem? Enfim, foi... Imaginem vocês, e depois é assim, vamos também dizer que o júri, muitos deles, 3 deles, são de fora. Um deles, incluindo, é fora de França. Portanto, todas as viagens estão marcadas. E, para além disso, a minha família e amigos que vão de fora de Bordeaux para lá, vamos só dizer que neste momento chega quase às 15 pessoas, também tem tudo marcado. Agora, imaginem o que é que era eu ter que vos dizer a vocês que vão lá e ao júri, olhem, houve aqui, não sei, se calhar não carreguei num sítio que devia ter carregado, ou o site bugou, e imaginem, não vou poder defender a tese no dia que estava previsto. Para além disso, se eu não defendesse a tese no dia que é suposto, não é? Teria que defender no ano seguinte. E, defendendo no ano seguinte, para já tinha que pagar propina, mas neste momento eu até pagava para eles me manterem a defesa da tese, sabem? Enfim, não era isso que estava o maior problema. Só que o que acontece? Eu é suposto começar um contrato pós-doc de 1 de janeiro. Como é que eu vou começar um contrato pós-doc se eu não tenho doc? Sabem? Então, enfim, comecei a panicar imenso. Descobri isto tudo quarta-feira ao fim da tarde. Portanto, escusado será dizer, de quarta para quinta dormi uma módica quantia de 3 horas. E sendo que tomei melatonina antes de dormir. Agora imagina se não tivesse tomado. Portanto, cheguei ao laboratório de PSC no dia a seguir. A minha orientadora não estava lá, porque tinha-me dito que ia de férias. Eu não ia estar esta semana, porque entretanto já tinha comprado a viagem. Enfim, mas considero-me uma pessoa... Eu não sei, é assim, acho que a maioria de vocês sabe que eu, quando estava na faculdade cá em Portugal, fazia parte da direção do Núcleo de Química Aplicada, do meu curso, não é? E também fiz parte da direção da Associação de Estudantes. E, portanto, 2 a 3 anos que eu estive envolvida nestes 2 projetos, eu aprendi uma coisa que eu acho que foi das coisas mais valiosas que aprendi na faculdade, que é ter cuidado na maneira como se enviam e-mails, não ser rude, ser clara, ser bastante educada, tudo isso. E, portanto, obrigada a esta capacidade que eu aprendi, não é? Porque foi como falei, eu tenho a certeza. Então, lá mandei mail para onde tinha que mandar. Fui, inclusive, ao escritório dizer às pessoas, por favor, isto é muito urgente. Então, o que é que acontece? Ninguém da administração sabia da minha defesa. Lá recebi um mail, a minha orientadora, entretanto, também foi ter comigo, ligou, portanto, acho que o papel dela nisto deve ter sido muito importante. Eu não sei dizer, medir o quão importante, porque ela não ligou à minha frente, eu não faço ideia do que é que ela disse, sabem? Portanto, e até é uma coisa que me deixa um pouco ansiosa, não saber exatamente como é que isto tudo foi resolvido, porque, enfim, também gostava de ter sabido a razão pela qual isto não funcionou e não sei. Mas tudo resultou, ou seja, isto para dizer, a defesa mantém-se no mesmo dia. Portanto, durante a tarde de quinta-feira, houve uma pessoa da administração que assumiu o meu dossiê. Primeiro deu-me na cabeça, mas depois resolveu a situação e fez o trabalho que devia ter sido feito nas 2 semanas anteriores, naquela tarde. E, portanto, eu a esta pessoa serei para sempre grata. E eu acho que quando acabar a porra da defesa, irei lá dar uma caixa de chocolates. Ou uma porcaria qualquer. Porque, imaginem, vocês já sabem o peso que me saiu de cima. É que eu quando soube disto, quinta às 5 da tarde, eu já nem consegui responder ao mail a dizer obrigada e estou bem descansada. Eu tive que esperar por sexta-feira de manhã para respirar, para assumir aquilo tudo. Imaginem, foi todo um drama. Eu não sei se estou a transmitir a quanta ansiedade aquilo me deu, mas foi mesmo muito mal, porque eu achava que já estava tudo feito e que tinha feito tudo bem, e de um momento para o outro, por um detalhe que nem sei bem qual, podia ter corrido tudo bastante mal.
E depois vamos dizer que o meu histórico de defender teses na data inicialmente prevista não é o melhor, não é? A única coisa que posso comentar desta situação é que ao menos não foi porque cortei um dedo, foi porque se calhar devia ter feito uma coisa que não fiz, ou o site devia ter feito uma coisa que também não fez, sabe? Pronto, olha, não sei, mas estou muito descansada que tudo se mantém. Por favor, não me lancem mais maldições, tá? Pessoas que ouvem isto, o universo e tal, porque eu já não aguento mais. Quando eu achava que a minha dose de stress tinha terminado, sábado ia para o aeroporto, o metro estava interrompido. Portanto, se quis chegar a horas e apanhar o avião, tive também que correr. Ora, eu ainda não mencionei aqui que após a corrida de domingo em que participei, que foi muito especial e que amei e tudo e quase chorei, o meu joelho é que chorou a semana inteira. Inclusive tive que ir ao médico. Portanto, no meio destas confusões, acho que foi segunda ou terça, tive que ir ao médico que me receitou usar uma joelheira e anti-inflamatório tipo gel, imaginei, uma espécie de Voltaren. Ora, eu disse que fui a correr para o aeroporto, não é? Portanto, o joelho estava a ficar bom. Tanto que eu nem trouxe a porcaria do gel. E depois tive que correr 1,5 km para chegar ao aeroporto a tempo. E entretanto, ontem fui ver o jogo de futebol do meu irmão e andei a correr atrás de uma bola também no intervalo com o pintelho do meu primo. Portanto, estamos bem. Mas olhem, malta, o que interessa é que estou no Alentejo. Há lá o melhor sítio do mundo para se estar, sabem? Estou bem, já visitei umas quantas pessoas, ainda tenho outras contas a visitar. Tudo está resolvido. E, acima de tudo, já comi picanha, malta. Vocês já comeram picanha esta semana? Não que a semana começa hoje, mas pronto. Comeram picanha na última semana. Por favor, comam. E pronto, deixem-me ver. Eu não sei se isto grava enquanto eu vou a outra aplicação. Mas... exato. Queria dizer que, apesar deste stress todo na semana anterior, eu fiz melhor tempo do que 75% dos CEOs no jogo do mini sudoku do LinkedIn. Percebem? Portanto, traduzir para boomers. LinkedIn é a rede social de trabalho, é tipo o Facebook do trabalho. A gente conecta-se com chefes, potenciais chefes, colegas, pessoas que trabalham em coisas que nos interessam e também amigos. Porque a gente quer saber da vida dos outros. E agora o LinkedIn, agora não já há bastante tempo, mas agora que eu comecei a jogar, tem montes de mini-jogos, sudokus, outras coisas. E eu jogo aquilo religiosamente todos os dias, eu adoro. Inclusive no meio deste stress da semana anterior, fiz melhor tempo nos sudokus do que 75% dos donos de grandes empresas. Compreendem? Portanto, olha, também calma aí. Quando eu tiver a achar que sou uma grande merda, posso sempre pensar neste detalhe. E o que é que tinha mais a dizer? Exato, que... Portanto, eu vim para Portugal, marquei a viagem esta semana. Portanto, surpresa, não é? Ou seja, era para ser surpresa para os meus pais, mas dado o histórico do meu irmão de ir buscar carros à meia-da-noite, dado o histórico dele ir buscar carros à meia-da-noite ao fim de semana, isso não era possível. Ou seja, para ele poder ir buscar o carro do meu pai para me buscar à garagem, o meu pai tinha que saber para que é que ele ia buscar esse carro. Eu também queria chegar no domingo, não desperdiçar nenhuma refeição e a minha mãe ter pensado que eu ia chegar e preparar o almoço. Portanto, eles os três souberam, quarta-feira, o que foi, acho que foi terça-feira que eu marquei os voos, souberam que eu ia vir cá. Tudo o resto das pessoas, surprise. E uma amiga também soube. Aliás, as amigas também souberam porque, como elas não vivem exatamente no Alentejo, eu tinha que saber se elas vinham cá este fim de semana ou não para agilizar a minha agenda para as ver ontem. Enfim, mas então, o que é que quer dizer com isto? A minha avó, a minha tia, o Bernardo, não sabia. Era surpresa. E fiquei muito contente com as reações. Inclusive, pensei, mente da net, pronto. Ou seja, quis fazer o vídeo para guardar as reações deles à minha chegada. E, como é, houve esta burra, a melhor reação de sempre, que foi da minha avó, que ficou, coitadinha, ficou bem emocionada e bem contente. Está um vídeo preto. Portanto, ouve-se tudo bem, mas está um vídeo preto. Portanto, é esta a qualidade que é este o meu jeito para gravar coisas. A minha tia, pelo contrário, o vídeo não tem som, ou melhor, tem, só que a reação dela foi silenciosa e uma cara de o que é que raio está a acontecer, como é que tu estás aqui? Tipo, desististe do doutoramento, se calhar devia ter desistido, mas não. Inicialmente de surpresa. E o meu primo estava muito calmo para o que é hábito.
Mas também ficou um bocadinho confuso, porque é que de repente eu estava aqui, porque normalmente nós andamos a prepará-lo, do tipo, sabem que eu venho nesta semana, então durante a semana dizem, prima, venho-te visitar, não sei o quê. Talvez por isso, ou talvez porque ele estava interessado noutra coisa qualquer. Vá-se lá saber o que é que vai na cabeça de um puto de 3 anos, não é? Mas isto para dizer, foi uma grande surpresa para eles, mas malta, a melhor surpresa da semana não foi essa. A maior surpresa da semana foi o Chicão do CDS, ou não? Vamos todos concordar neste ponto. Francisco Rodrigues dos Santos está a surpreender, eu não sei, eu fico boca aberta cada vez que eu vejo agora um reels dele a falar, ou por exemplo na televisão, quando ele faz um bocadinho de comentário político. Eu estou parva. E deixem-me fazer o disclaimer que o CDS não é o meu partido de... Não me identifico com muitas das coisas que eles defendem, mas isto não tem nada a ver. Mais uma vez, como quando eu falo aqui do Rui Tavares, não tem tanto a ver com isso. Tem mesmo a ver com... acho que ele é uma pessoa sensata nos comentários que tem feito e nós temos que concordar com isso. Tipo, tem que haver um consenso nisto, sabem? Eu não consigo ver um mundo em que não há um consenso nisto. E pronto, isto para dizer, o homem está a dizer coisas que eu não esperava, não sei, não era esta a ideia que eu tinha dele. Mas e depois também dizer que ele foi ao conteúdo do Batáguas, que eu não sei se vocês que ouvem isto ouvem o conteúdo do Batáguas ou assistem, mas eu recomendo muito porque também não sabia que ele tinha sentido de humor, ou seja, lembram-se quando ele fez aquele comentário no debate com o Amarelo Claro, de um esquadrão de desfilaria, não sei o que, desfilado pela vossa cabeça, eu não sei decorar. Eu amava ser a pessoa que decorava este tipo de barras, para depois largá-las do nadíssima, sabem? Mas pronto, não sou. Mas acho que vocês estão a ver, quando ele disse essa frase, do nada, num debate, as pessoas, tipo, acharam, que sem sentido. Mas não, isso foi, tipo, uma maneira cómica de desarmar o oponente no debate. Que eu não sabia, mas é a maneira mais sensata, mais adequada de o fazer em política, que é com ironia, sátira, etc. E, portanto, ele tinha de facto esse sentido de humor, só que na altura, quando eu vi isso, não... Ou seja, achei aquilo engraçado, mas nunca pensei que também pudesse ter sido essa a ideia dele ao fazer esse comentário, compreendem? Ele, esta semana, apareceu no conteúdo do Batáguas de surpresa. Eu espero não estar aqui a dar spoiler, porque quando eu o vi a aparecer, questionei tudo, sabem? Porque há muito esta ideia que os humoristas são de esquerda e wokes e não estão para ouvir o que é que a direita tem para dizer. E eu fiquei, tipo, isto significa tanta coisa, ele estar aqui. Tipo, surpreendem por ser ele e por ir lá e imaginei, super engraçado. Um sentido de humor, tipo, adorei ver. E depois também essa cena de mostrar que, de facto, não necessariamente são todos de esquerda e também não necessariamente é de direita só por o convidar. Tipo, as pessoas podem conviver, apesar de terem opiniões diferentes, podem debater, e é sobre isso que devia ser a democracia. E não sobre polarizar tudo. Portanto, isto já ouviram em diversos sítios, pessoas formadas em ciências políticas e que sabem muito mais do que eu em relação a esse assunto, mas eu também queria deixar aqui esta minha opinião. Portanto, acho que essa foi a maior surpresa da semana, simplesmente. E, por fim, o que é que eu posso dizer? Que agora, no trabalho, a atividade de eleição de há 2 semanas para cá é jogar Overcooked da hora do almoço. E eu estou a perder todos os meus colegas. Eu acho que ainda não tinha referido isto aqui. Mas eu em breve vou perdê-los todos enquanto amigos, porque eu vou borrar com eles, nenhum deles tem jeito para jogar aquilo, e passam com aquilo. Não é possível uma pessoa jogar tão mal, não é possível. Mas eu acho que agora que disse isto já tinha aqui falado nisso, que basicamente eu nasci para jogar Overcooked. Portanto, malta, olha, isto está com quase 25 minutos. Eu tenho que me despachar para ir fazer outras coisas. E depois para a semana venho aqui falar de outros assuntos. Deixei aqui este update. E pronto, é isso. Muitos beijinhos e ao revoir.